Vamos lá, então agora apresentamos o painel 5 desta manhã, com o tema A Importância no Controle Metrológico de Pré-Medidos. E para este painel convido como moderador o senhor Daniel Esteves Santana, diretor regional do IPEM de São Paulo. Já apresentando, o Daniel é graduado em Mecânica de Precisão pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, FATEC. É pós-graduado em Administração para Engenheiros pela Universidade Mackenzie, especialista em Metrologia e Qualidade do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, com foco no combate a fraudes eletrônicas em bombas medidoras de combustíveis líquidos. E como palestrantes eu convido o senhor Marco Martins, gerente de soluções da Bizerba do Brasil, senhora Ederli Pereira Cardoso, diretora de fiscalização do IPEM São Paulo, e como debatedora da mesa redonda com o tema Pré-medidos e os desafios para os fabricantes, eu convido a senhora Cíntia Novaes de Abreu, coordenadora da qualidade corporativa da Vigor, Indústria e Comércio de Laticínios. Já apresentando, a Cíntia é graduada em Microbiologia de Alimentos e Processos pela Unicamp, especialista em Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos, pós-graduada em Gestão da Qualidade em Alimentos e graduação em Tecnologia de Alimentos. É coordenadora da Qualidade Corporativa da Vigor, Indústria e Comércio de Laticínios Limitada. Ela possui experiência da área da qualidade na Vigor há 14 anos. E ainda, como debatedor, eu convido o senhor Emerson Eduardo do Espírito Santo, assistente de laboratório Monser do Brasil, embalagens industriais. Apresentando também, Emerson é tecnólogo em gestão ambiental e segurança do trabalho, analista de qualidade, atua há 17 anos na área de performance de embalagens para transporte de produtos perigosos, executando testes e ensaios de homologação de embalagens nos modais marítimo, terrestre e aéreo. Bom, eu passo inicialmente a palavra ao moderador do painel, o senhor Daniel, para suas contextualizações iniciais. Em seguida, eu vou apresentar os palestrantes e os seus currículos. Vamos lá, Daniel. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Remesp e ao Celso por essa oportunidade de participar desse painel de pré-medidos. Eu iniciei minha carreira no IPEM São Paulo no pré-medidos, então eu tenho um carinho especial por essa área e é imprescindível nós discutirmos esse tema, trazermos conhecimento a todos a respeito desse assunto, uma vez que nós temos contato direto desde a nossa infância até a nossa mais avançada idade com esse tipo de produto. E nós já passamos por diversas denominações, desde mercadoria condicionada, produto pré-embalado, produto pré-medido, mas o contexto ainda é o mesmo. E nós precisamos manter esse tema em foco para garantir, desde do nosso consumo consciente até a questão de desenvolvimento de novas tecnologias, para que o Brasil se desenvolva e os nossos consumidores recebam os produtos adequados. Eu não vou me alongar mais, vou passar aos palestrantes, porque eu não quero que eles concorram com o almoço, que por mais interessante que seja a palestra, eu garanto que eles não vão vencer esse momento. Vou passar a palavra ao primeiro palestrante. Então, eu vou apresentar, só um minutinho, Daniel. Então, para apresentar a primeira palestra desse painel com o tema Inovações na Pesagem Dinâmica, otimizando o controle dos pré-medidos, convido Marco Martins, gerente de soluções da Bizerba do Brasil. Apresentando, o Marco é engenheiro de software com experiência em gestão e tecnologia há mais de 30 anos, participando ativamente
em construção de soluções de SW e HW. Veio da Biserva de Portugal para o Brasil em 2015 para a implementação definitiva da Biserva no Brasil, atualmente como Head de Soluções e Business Leader. É sócio e CEO de 2 fábricas de software em Portugal, arquiteto e programador full stack em diversas linguagens e plataformas. Seu portfólio inclui dezenas de projetos nas áreas da indústria, retalho e público, a nível nacional e internacional. Agora sim, passo a palavra ao Marco para a apresentação. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado também pela vossa presença e, desde já, também a vossa atenção. Como foi referido, eu vim da Biserva de Portugal, por isso eu falo um português assim um pouco enrolado. Não tem problema, porque eu tive cuidado de até pôr os meus slides um pouco mais extensos, com mais conteúdo para que possam acompanhar. Para quem não conhece a Biserva é uma multinacional alemã, familiar, vai na 5ª geração. Ela foi fundada em 1866, ou seja, estamos a falar de uma empresa que desde há muito tempo está na ponta da tecnologia, para mais de 150 anos. Nomeadamente, a Biserva foi a primeira empresa a fazer um projeto e a construção de uma balança industrial com marcação numérica, ou seja, impressão. Então, dentro deste contexto, trazendo a experiência de Portugal e da Europa, achei muito oportuno enquadrarmos aqui um pouco aquilo que é feito por lá e que, sabendo que aqui o Brasil não tem ainda uma regulamentação para a pesagem dinâmica para pré-medidos, essas experiências que nós podemos trazer são sempre passíveis e são oportunidades de acrescentar valor e fazer salto maior e mais grande aqui no Brasil. Então, dentro deste tópico, eu vou fazer um fluxo de abordagem que começa um pouco com as normas, com a parte dos instrumentos, vou passar um pouquinho pelo aquilo que é o controle do processo e com toda a parte que já envolve muito software, não é? Que tem a ver com o guardar os registros para garantir as conformidades. Okay? E é com este processo, com este fluxo, que na realidade a gente consegue chegar no 100% de controle dos conteúdos efetivos de produtos pré-embalados. Então, o importante é saber, dentro das normas OIML, nós, Biserva, e dentro deste contexto da Europa, ela trabalha com a R60, com a 51, com a 76 também, e com a 87. E tem também o MID. O MID que é um organismo que tende a harmonizar todas as outras normas. Então, isso vai facilitar muito todo o processo de quando começamos a discutir as normas e enquadrá-las nos processos e nos equipamentos. Ontem também num painel isto foi abordado pela Cecil, essa harmonização ela torna-se fundamental. Depois, também é importante, controle de processo. À semelhança da verificação metrológica, é um procedimento obrigatório. É necessário efetivar as medições, naturalmente, e garantir que estão dentro das regras estabelecidas. É necessário dotar-se, as empresas são necessárias dotar-se de equipamentos adequados para fazer esses processos. É necessário conservar evidências dos processos, das medições, dos registros. E, muito importante, notificar anualmente entidades competentes
as OVMs, são organismos de verificação meteorológica, exatamente para fazer a verificação. Ou seja, aqui já estamos a dar um passo, não precisamos de constantemente estar só na rua a fazer uma inspeção. A própria empresa, o próprio fabricante tem a obrigação anualmente de se posicionar e solicitar essa verificação. E isso no final vai resultar também numa coisa muito interessante, que é a marca de conformidade. Os produtos pré-embalados, eles têm esse um E, não sei se conseguem ver bem, tem o E antes do peso nominal, e esse E que vem de uma designação de estimated sign, que numa tradução não literal para português é a quantidade estimada e que corresponde a um valor médio de uma quantidade ou de um volume. Aqui também foi um tópico que foi abordado ontem num dos painéis, que é como é que conseguimos chegar com confiança ao consumidor final. Quando eu olho para um produto e vejo que esse produto foi pré-embalado, cumpriu com um conjunto de normas, cumpriu com um controle de processo, em que o próprio fabricante se posiciona e está alinhado com o organismo de verificação, eu como consumidor, eu fico com confiança no processo. Não sei se isto andou ocupado. Acho que tem aqui um. Não sei. Então, no cumprimento das regras, existem 3 regras chamadas, conhecidas como as regras do embalador. Primeiro, conteúdo médio tem que ser superior à quantidade nominal. Segundo, não deverá existir mais de uma embalagem a cada 40 embalagens, que representa 2,5%, de quantidade inferior à quantidade nominal, menos o erro admissível por defeito. E nenhuma embalagem deverá conter uma quantidade inferior à quantidade nominal, menos 2 vezes o erro admitido por defeito. Então, como garantir o cumprimento destas regras? Quantidades. É preciso realmente fazer o controle e monitorização a nível de todo o processo relativo às quantidades. Documentado. Eu tenho que ter sistemas devidamente documentados a nível de processo e máquinas. A amostragem, que é fundamental. Eu preciso definir com frequência dimensão e planos de amostragem. Controle, eu preciso de estabelecer os limites de controle que garantam o cumprimento dos meus requisitos legais. Okay. Os meus equipamentos devemos utilizar equipamentos operacionais, não é só eles estarem certificados inicialmente, eles têm que estar operacionais, constantemente operacionais, e que têm que estar em conformidade com as regras da OMIL e do MID. Depois, técnicos qualificados para o controle do processo e, a nível de registros, guardadas nos históricos, as evidências, que depende legalmente de cada produto. Então, o cumprimento destas regras ele é fundamental. Agora, contextualizando aqui a BISERVA. A BISERVA, ela emite um certificado de conformidade da sala de carga, ela emite um certificado de conformidade da máquina, ok? E depois ainda tem a possibilidade para várias áreas de negócio, que é a máquina poder sair verificada e aferida. O que é isto? Aí já estamos a falar novamente no contexto do MID. A minha máquina vai ser em fábrica, ela vai sofrer um conjunto de ensaios em conformidade com a norma MID. E é emitido todo um laudo dessa conformidade. Aí os equipamentos vão ter um tema também abordado ontem interessante, que é a questão dos lacres digitais. O equipamento vai sair com um M digital, quer dizer que aquela máquina foi aferida, foi verificada. A própria chapa de identificação da sala de carga vai ter
lá a referência que aquele equipamento foi verificado, e quando chega no cliente, passamos à fase 2. O cliente vai ter que verificar todos os produtos. Eu vou trabalhar com o produto A, então eu vou fazer todo um processo de verificação também do meu produto. Então o meu produto vai ficar aferido, vai ser um laudo emitido, e a partir daí ele está em conformidade para poder utilizar a letra E. Depois entramos então, como é que o processo acontece? Ok, os nossos equipamentos, exatamente porque a Biserva tem uma ação global, nós estamos em mais de 120 países, nós deparamos com realidades diferentes. Okay? Então, as normativas e as orientações, do ponto de vista de limites, variam países. Então a Biserva, a nível do software de controle da máquina, ela permite utilizar vários métodos de estatística e controle. Okay? Aí vocês poderão ver na tela, nós temos vários tipos de controle. Podem usar o controle básico, que é controle efetivo de conteúdo, em que eu vou só estabelecer o meu limite inferior, o peso um pouco acima do peso nominal, para garantir que estou sempre em conformidade, e posso estabelecer um limite superior, que será um sobrepeso, em que é uma margem de segurança. No caso da Europa, que é usado o FPV Europa, que é do ESIM, que é todo o tema que temos vindo a tratar, já tem essas regras ajustadas exatamente em conformidade com o NID. Mas aqui no Brasil, os nossos equipamentos já estão também ajustados para trabalhar com IP80. O que significa que ele vai fazer exatamente e cumprir as regulamentações na semelhança daquilo que é feito com o FP da Europa? Não. Mas eu dou oportunidade à indústria de estar alinhado com aquilo que vai acontecer na ponta, a nível de inspeção do IP. Então, a indústria ela vai ter uma oportunidade de controlar melhor o processo da produção. A seguir entramos num detalhe, que é o detalhe de, ok, eu estou em conformidade com aspectos legais, mas eu tenho uma atividade. E é importante que essa atividade eu também comece a preocupar com outras questões, como eficiência, performance. Eu quero reduzir custos. E esses custos, por vezes, não são só os custos que são da indústria, são de nós consumidores. Porque se eu dou muito sobrepeso, eu posso absorver o sobrepeso, ou eu posso repassar o sobrepeso para o varejo, na minha negociação com o varejo. Então, os nossos equipamentos, seguindo toda esta linha de raciocínio, eles têm a capacidade de fazer aquilo que nós chamamos de regulação de tendências, o tendência control. Ela vai melhorar a eficiência de todo o processo e vai-nos reduzir custos de produção. Como? Primeiro, continua a garantir a conformidade legal, evitando coimas e desgastes da marca. Porque sempre que um produto chega no mercado e não está em conformidade, não é só a coima que cai em cima do fabricante, mas é o desgaste da marca. É uma coisa que hoje em dia, com as redes sociais, então, corre muito rápido. Depois, permite-me reduzir o giveaway, o sobrepeso. Porquê? Porque eu tenho uma máquina que está a fazer uma estatística e que ela tem a capacidade de enviar sinais para outra máquina que está, uma envasadora, que está a tratar do enchimento do produto, e eu vou regulando. Está acima do peso, eu mando um sinal para baixar. Está abaixo do peso, eu mando um sinal para aumentar. Então isso vai-me reduzir o meu sobrepeso e vai-me reduzir o produto rejeitado, que representa o quê? Retrabalho. Quanto mais produto rejeitado eu tiver, mais retrabalho eu vou ter. Por outro lado, a máquina ela supera-se à performance de uma equipe técnica. Ela supera-se à performance de uma equipe técnica. Porque eu não preciso que uma equipe técnica vá fazer o ajuste na máquina e a máquina esteja parada. Ela automaticamente vai fazendo isso, então eu vou ganhar o quê? O meu nível de OEM vai ser muito bom. Eu vou ganhar eficiência, vou ganhar performance e vou garantir a qualidade
do meu processo. Depois, a nível do controle do processo, já estamos quase na reta final. A nível do controle do processo, a Biserva dispõe de um software. Esse software é composto por vários módulos a nível da indústria, mas temos um módulo que chama-se Pre-Pack Compliance, que na realidade ele complementa o controle 100% da produção. Fazendo o quê? Emitindo uma série de relatórios do processo produtivo, relatórios de toda a estatística do meu lote de produção, relatórios de giveaway, para controlar os meus custos. Então ele vai complementar aquilo que a máquina já faz e vai registar, vai ficar guardado, e vamos voltar ao tema inicial, que é fundamental para o meu controle de processo, para cumprir as 3 regras, fazer registro de evidências. E é isso que vai dar credibilidade depois, quando eu chamo um organismo de verificação, poder apresentar todos estes relatórios de que todo o meu processo é controlado e que efetivamente o meu produto pode ter o E. E agora um tema também muito importante, que é a amostragem. Ok, eu tenho todo um processo, está todo a funcionar, mas eu tenho que ter um processo também de amostragem. Amostragem para, antes de eu começar a minha produção, porque eu não posso correr riscos de começar a minha produção e ter um problema antes do meu processo de verificação, e ao fim de várias embalagens passadas no sistema. Nós por vezes falamos de ppms de 350 a 400 embalagens por minuto, não é? Ou seja, a partir do momento que, se eu baixei uma média, só se vier um produto com muito peso, vai-me levantar a média. Então, eu vou ter um produto a ser descartado, que é uma coisa louca. Então, o que é necessário fazer antes de começar um processo de produção e antes de ser excluído todo um lote porque não estava conforme? Fazer a amostragem. Criam-se planos de amostragem. Esses planos de amostragem são configurados a nível de servidor central, a nível do software. Esses planos de amostragem são enviados para a máquina. A qualidade vai fazer o início do processo de amostragem e, se estiver em conformidade, a produção vai seguir. Se não estiver em conformidade, então temos um problema com o envasador, com a embalagem, etc. Mas isso também é importante para ficar como registro para quando há as auditorias do ponto de vista de qualidade a nível fiscal. Por outro lado, temos as provas aleatórias. O meu processo está a correr, mas eu vou parar, o processo continua a correr, eu vou pegar em algumas embalagens da amostra durante a produção e vou fazer uma prova aleatória, vou pesar produto por produto e vamos verificar se efetivamente ele está em conformidade com aquilo que é suposto do ponto de vista do processo produtivo. E isso também é muito importante, não só para, mais uma vez, não ter que cancelar todo um processo, um lote de produção, mas também para dar garantias de controle do processo aos órgãos fiscalizadores. Então, eu terminei aqui a minha exposição. Eu deixo esta mensagem, que é uma mensagem que nós identificamos a Biserva, que é pesagem e etiquetagem automática, com precisão, segurança e confiabilidade e legal. Este é aquilo que define a Biserva. Todo este contexto que eu apresentei aqui é verdade para as checadoras de peso, mas é verdade também para as etiquetadoras e checadoras de peso automáticas da Biserva, que conseguem fazer esse processo de checar peso e etiquetar automaticamente. Okay? E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Marco, pela apresentação. Aí está o Media Code, para captarem a apresentação dele. E vamos lá para a segunda apresentação deste painel com o tema
práticas e atividades realizadas pela fiscalização, eu convido a senhora Edelli Pereira Cardoso, diretora de fiscalização do IPEM de São Paulo. Apresentando-a, Edelli é bacharel em matemática pela Fundação Santo André, com especialização em informática e auditora ISO 9001. É professora de matemática, física e química na rede estadual. Palestrante em eventos e cursos nas várias áreas de metrologia legal, expert técnica em pré-medidos na certificação de laboratório de ensaio no Paraguai. É diretora também de divisão do Centro de Pré-medidos. Metrologista há 31 anos, com experiência em fiscalização de instrumentos, qualidade e pré-medidos. É também gestora da fiscalização de produtos certificados durante 6 anos no IPEM de São Paulo. É também delegada da Regional de São Carlos e atualmente gerencia a fiscalização de pré-medidos do Estado de São Paulo. Passo a palavra, Edelli, boa apresentação. Bom dia a todas e todos. Eu estava aqui prestando muita atenção na apresentação do Marco, porque é uma coisa que me interessa. Eu não apertei aqui, já está passando. Que me interessa muito é a gente propor uma modernização na fiscalização de pré-medidos. Gente, eu não apertei aqui. Como que eu faço para parar? Como que eu faço para parar? Isso, exatamente. Tá. Porque assim, a gente sempre pensa em inovação. Muito se foi falado aqui, hoje até uma proposta do Inmetro, né? Inovação. E eu estava muito interessada na apresentação dele, mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi que quando ele apresentou como é que é feito na Europa, então aparece lá que o conteúdo médio tem que ser maior que a quantidade nominal. Como nós estávamos falando de instrumentos até agora, e agora a gente vai quebrar um pouquinho e falar de produtos, né? A gente vai falar do arroz e feijão, tá? Porque o pré-medidos, né, pré-embalados, produtos embalados, nada mais é que isso, né? Arroz, feijão, óleo, aqueles produtos do nosso dia a dia. Então nós vamos falar de produtos. E a quantidade nominal, para quem não sabe, é aquela quantidade que vem escrito no pacotinho, né? Contém 1 quilo, né? Quantidade líquida 1 quilo, 1 quilo de arroz, de feijão. E aí a gente está vendo ali que a quantidade média do produto, porque sempre que nós fiscalizamos, ou no caso da produção, sempre que eles param, recolhem algumas amostras para verificar se está certo, é sempre na média. Então a gente vê que sempre a quantidade média tem que ser maior que a quantidade nominal. Então isso remete a alguma coisa que eu sempre tenho falado para os fabricantes. Quando eles me ligam para perguntar qual que é a tolerância para o produto, sempre que alguém me liga, qual que é a tolerância? Porque a nossa portaria, ela tem cálculos, né? Cálculos de média, de desvio padrão, então muita gente liga para saber qual é a tolerância. E eu falo, o que você é? Sou fabricante. Eu falo, então a tolerância é 0. Porque, na verdade, a tolerância que nós temos na fiscalização, ela é uma tolerância para a fiscalização e para a amostragem. Não é para o fabricante. O fabricante tem que garantir que aquilo que ele está declarando na embalagem, o consumidor vai levar aquilo para casa no mínimo. Então, é o seguinte, eu vou passar aqui o nosso dia a dia da fiscalização. É uma apresentação bem simples e eu vou falando
ao longo dela, e depois o que vocês quiserem saber com mais detalhes, aí vocês perguntam, tá? Então, a fiscalização nossa do dia a dia é isso, é ir nos supermercados, às vezes na própria fábrica, nos produtos que já estão prontos para ir para o supermercado, açougues, padarias, e fazer a verificação dos produtos que estão lá expostos à venda, tá? Bom. Então, as equipes de fiscalização de pré-medidos, todos os dias existem equipes que estão na rua fazendo a verificação da quantidade líquida de produtos, tá? Todos os dias. Nós temos na rede toda, no Brasil todo, equipes de pré-medidos, e eu vou passar aqui os números do estado de São Paulo, que é aqueles ao qual eu tenho acesso, tá? Números de visita em 2023 foi 1.380, que estava lá escrito. Os produtos que são pesados e passam no ensaio, eles voltam para a prateleira para serem vendidos, né? Continuam expostos à venda. E os produtos que tiver algum indício de que eles tenham algum erro, eles vão ser coletados. Esse chama pré-exame, é o exame que a gente faz no mercado. Nós fizemos aqui em São Paulo mais ou menos 25.500, mais de 25.500 pré-exames esse ano aqui. As coletas, né? Quando a gente encontra produtos que tem um indício de que vão dar errado, nós fazemos a coleta e levamos para os nossos laboratórios para poder fazer a perícia. Então, sempre é coletado algumas amostragens, o número de coletas, mais de 3.000 aqui no estado de São Paulo. Existem também coletas aleatórias, tá? Que é aquela que o produto não foi pesado, mas que são produtos que, como papel higiênico, ou produtos que não dá para ser pesado. Essa fiscalização formal, a gente olha peso líquido, simbologia, altura de letra, tudo isso o fiscal olha nas embalagens todas, tanto do produto que que vem do fabricante com conteúdo nominal, quanto o produto que é pesado no próprio supermercado, na padaria. A ausência das informações também é um erro formal, tá? Qualquer desses erros também tem um auto de infração, né? Que a gente sempre faz o laudo e faz o auto de infração. Então, nós encontramos até agora mais de 440 erros formais. Existem produtos também, como eu estava falando, que são de responsabilidade do ponto de venda. E a gente está falando de bandejinhas, frios, quando vocês vão comprar no mercado, frios ou pães embalados, carne, são todos de responsabilidade do ponto de venda. Às vezes a responsabilidade do embalo e às vezes a responsabilidade de colocar o peso, como é o caso dos produtos cárneos. Quando nós fazemos, eles são chamados de massas desiguais, porque cada um deles tem um valor nominal. Então, nós fazemos a pesagem da embalagem vazia, e aí nós retiramos a embalagem, porque sempre o produto que o consumidor tem que estar levando é a quantidade líquida. Você não pode pagar pela embalagem também, você paga pela quantidade líquida. Dentro do laboratório, os produtos que foram coletados, aí nós fazemos a pesagem deles no bruto, tá? Pesamos a amostragem bruta, depois retiramos a embalagem e aí pesamos as embalagens para poder descontar. E aí sim obtemos o peso líquido do produto. No laboratório ou mesmo na embalagem que nós fazemos em campo, é o nosso sistema, o SGI, que faz os cálculos, e todo produto que tiver fora da tolerância, aí
recebe um auto de infração, depois os fabricantes ou o comércio têm o seu tempo, né, de fazer a sua defesa, e depois disso é aplicada uma penalidade que pode ser de uma advertência até uma multa. Esses dados todos são retirados do nosso sistema de gestão, SGI. Bom, esse é o fim da minha apresentação, e aí, por favor, vocês, depois a gente continua com as perguntas, tá? Bom, muito obrigada pela apresentação. Aí está o Media Code para captação. Eu vou passar a palavra agora ao moderador, o Sr. Daniel, deste painel, para abrir o debate, as perguntas e também aos comentários dos debatedores. Bom, obrigado. Eu acho que antes de entrarmos aqui e abrirmos para as perguntas e debates, a Ederli falou no início da apresentação dela que a gente estava saindo agora de um momento de falar de instrumentos e passávamos a falar sobre produtos finais. Mas eu acho que o tema ele ainda permanece em foco. A gente viu pela apresentação do Marco, a metodologia aplicada na Europa, e isso traz de volta aqui a nossa discussão a necessidade da regulamentação de IPAs, de instrumentos de pesagem automáticos, que através disso nós vamos garantir a confiabilidade daquilo que é fiscalizado em campo. É importante esse debate, vou deixar em aberto para que os outros participantes se manifestem sobre as suas áreas de atuação, e depois nós passamos as perguntas, se a Cíntia pudesse pronunciar inicialmente. Bom dia a todos. Celso, agradeço mais uma vez aí o convite pela participação dessa mesa de debate. O Marco, né, trouxe um tema muito importante, eu acho que é o maior desafio de todas as fábricas, né, a vigor de uma empresa de mais de 100 anos, né, e o desafio das empresas é realmente sempre tentar se modernizar ao máximo, né, para conseguir aí melhorar os processos. E uma parte interessante que eu vi que ele trouxe, na verdade, a nossa nova norma que ainda não foi publicada, né, o que o Marco apresentou está bem coerente com o que está para vir, né? Então, eu verifiquei, né, conforme ele falou, a nova legislação que ainda não está vigente, mas ela fala que o peso médio deve ser igual ao conteúdo nominal, já na Europa tem que ser acima, né? E ele também já traz a função do erro 2T, né? Que na Europa já é aplicável e nós ainda estamos de 1T, vamos dizer assim, né? Que o erro nominal é de produto. Então, legal, eu acho que isso é muito válido para a gente melhorando. E fora, não é só um equipamento de check-weight, né? De checagem de peso automático, ele traz toda uma análise estatística e também de correção, evita também, né, pensando em empresas de fábrica, a gente quer garantir a legislação, mas também quer garantir partes de custo, né? Então, ele também ajuda não na prevenção, mas na redução de sobrepeso, né? Então, é realmente uma sistemática ali muito bem completa. Legal esse trabalho também. Obrigada por apresentá-lo. Eu tenho mais uma colocação. A Ederli também comentou, né? Ela já foi bem enfática que alguns fabricantes se perguntam qual a tolerância, né? Porque realmente a gente se baseia no que a gente tem, que é a 248, né? A portaria 248 é a nossa portaria que a gente toma como base para fazer os procedimentos de fábrica, né? E lá traz realmente do tamanho do seu lote, então a gente entende o tamanho do lote da nossa fábrica, qual é a amostragem que você deve ter mínima, né? Para verificação dos pesos, e quais são as tolerâncias de aceitação de erro, né, para a gente passar no critério de individual ou da média. Eu já entendi que é mais para a parte de fiscalização, não é parte de fábrica, mas isso é uma curiosidade que nós temos, né, pensando até em todas as fábricas, como que é feito o processo de amostragem em campo. Então, a gente sabe, assim, vocês devem saber que a empresa com certeza tem, se não me engano, é mais de 10 mil, né, número de unidades para formar o lote. Mas ali no posto de venda,
acredito que quando a gente recebe, né, alguns laudos, não vem 98 amostras ou 60 amostras, sempre 7, 10, 13. Então eu gostaria de saber também como que é esse critério de coleta de amostras mesmo dentro do ponto de venda. Hoje, a amostra que nós fazemos é em cima da 248 mesmo. E aí no ponto de venda, nós temos que contar quanto que tem de produto exposto à venda. Normalmente o exposto à venda inclui o que ele pode ter em estoque, né? Geralmente hoje o mercado não trabalha mais com estoque. Então normalmente nós perguntamos para a gerência do mercado quanto que tem, e aí em cima daquela quantidade é a amostragem que nós fazemos. Por isso que normalmente são 13 ou 20 ou 32 unidades, que normalmente é o tamanho da amostra que nós conseguimos em campo. Legal, eu perguntei isso também porque, como, né, pensar assim, como fábrica, a gente tem os nossos procedimentos internos e a gente faz tudo baseado na 248. E quando a gente fala de amostragem, né, pensando aí com o nosso número, eu estou mais fresca com a portaria nova, para falar a verdade, com a são 98 amostras. Mas a gente sabe que o critério, o fator de correção muda, né, o cálculo ali de aceitação. E aí quando a gente vai para 13, 20, 32, com certeza, no nosso método que a gente está avaliando o nosso lote como aquele completo de 10 mil unidades, muda, mas aí vem a sua fala que a tolerância é zero. Na verdade, assim, essa amostragem que é da nova portaria, para quem não sabe, vai sair uma portaria, saiu uma portaria nova, com um número de amostra diferente, que já é mais alinhado com a OML R87, mas ela não entrou em vigor ainda, era para ter entrado 31 de março agora, foi adiada por 1 ano, porque tem muitas coisas ainda para serem adaptadas, o próprio sistema que nós usamos, que faz o cálculo, tem algumas normas também que vão ter que ser editadas para poder atender essa portaria. Mas uma coisa que a gente vê hoje é que, assim, eu estava verificando quando ele fala da amostragem, por exemplo, ali, em 40 unidades, pode ter uma unidade reprovada no erro individual. E nós, hoje, na prática, em cada 20, você pode ter uma reprovada. E mesmo assim o lote passa. Então, hoje, nossa tolerância, nós temos a tolerância média, que ela é pequena, mas é uma tolerância, que a gente vê que na nova não vai ter essa tolerância, vai ter que ser para mais, é sempre o erro só para mais que vai ser aceito, e nós temos essa tolerância mesmo que na média a gente pode ver mais ou menos, né, na amostragem que eu vi aqui, que claro que é uma amostragem pequena, não é representativa, mas me parece que nós temos também o dobro de tolerância de erro individual. Então, hoje, apesar da nossa amostragem ser pequena, nossa tolerância é bem maior para compensar. Vou passar a palavra ao Emerson, para que se manifeste, se apresente a empresa que você representa, por favor, Emerson. Bom dia a todos, agradeço ao Celso aí pelo convite. Eu represento a Mauser, tá? A gente trabalha no ramo de embalagens industriais. O que seriam essas embalagens industriais? Seriam embalagens de grande porte, embalagens que geralmente a indústria utiliza para fazer transporte de matéria-prima ou exportação dos seus produtos, tá? Brevemente eu acompanhei um pouco do processo aqui. O Marcos ele mostrou uma realidade que hoje já é operante na Europa, porém não é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Por mais que a gente permeie e queira chegar nisso, ainda existem muitos processos que são instáveis aqui no Brasil. Quando a gente trabalha com uma média de peso, a gente corre o risco que esse amostragem a gente pegue fora desse peso. Então, lá na empresa a gente trabalha muito com a capabilidade do processo em si. Para quê? Para que a gente não corra o risco desse desvio cair para baixo. Tá?
Lá no consumidor final, que é o pessoal que faz a fiscalização, eles pesam o produto envasado e tira a parte da embalagem. Ou seja, o consumidor final tem que ter aquele X do envasado. Bom, como eu não trabalho com envasado, eu trabalho com o produto de embalagem, a gente tem todo um processo de acompanhamento, tá? Desde a chegada na matéria-prima e o acompanhamento de processo, para a gente atender tanto a expectativa de massa do produto, quanto a parte dimensional das embalagens grandes. Vou abrir agora a plateia. Alguém tem alguma pergunta na área? Lá atrás, por favor, Crystal. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. A pergunta pode ser direcionada à colega dali. Eu apresentei, sou o Cristo, da Superintendência do IMET do Rio Grande do Sul. Agora, com a vigência dessa nova portaria que foi prorrogada, estendida mais um ano ao prazo de vigência, por via de regra, ela vai entender que, exceto se nós soubermos a produção horária de qualquer produto, deve ser coletados 98 unidades. Isso não traz um limite para que o comerciante não tenha mais do que 97 unidades? E o que fazer nesse caso se não tiver as 98? A segunda pergunta é se vocês já se atentaram talvez nisso, e os demais colegas dos outros órgãos, né? Que, vou dar um outro exemplo, 98 unidades de um saco de ração de 20 quilos. Isso trará 2,5 toneladas para ser transportadas por visita de um produto. Então nós teríamos que ter agora uma nova infraestrutura de transporte, movimentação de carga, mão de obra, armazenamento, prateleiras, enfim, é algo que talvez nós, além da nossa implementação no sistema de gestão que estamos passando um trabalho, nós vamos ter. Não é uma crítica, é só um modelo tal. Não estou questionando o modelo, só questionando agora a nossa execução, nossa praticidade e capacidade de executar, né? E nós vamos ter que fazer uma grande mudança, além de sistema, uma grande mudança de infraestrutura para poder atingir esse novo regulamento. Muito obrigado. Desculpa você, como que é seu nome? Cristo. Essa preocupação que você tem, você é do Pré-Medidos, não? Não, eu sou da parte de instrumentos, tá. Mas interagir para poder discutir. Não, porque sua pergunta é muito pertinente, né? Eu vou até agradecer, porque a gente está também com a Vilma ali, que é da parte do laboratório aqui da capital de São Paulo. E assim, essa é uma pergunta que nós temos, né? Essa é uma pergunta que nós temos para o Imetro. E essa é uma preocupação que nós temos em todo lugar, porque é exatamente isso. Em primeiro lugar, hoje, a quantidade mínima que você tem que ter de lote de produto, para quem não sabe, são 26 produtos iguais. E mesmo 26 já inviabilizou a fiscalização dos produtos no pequeno comércio, porque normalmente os lotes que são comprados são 12 ou 24. Então, no pequeno comércio, você tem no máximo 24 produtos iguais. Então, você já não consegue fazer essa coleta. Então, esse novo mínimo da portaria, que vai ser 98, realmente nós temos essa preocupação. Eu entendo, e tem essa questão do transporte, tem a questão também que hoje nós fazemos em média, cada laboratório faz em média, aqui em São Paulo, 4 perícias por dia. Então, nós entendemos que talvez a gente consiga fazer uma perícia por dia, né? Com esse novo número. Agora, é o seguinte, eu entendo que essa portaria também, ela não tem todos os detalhes de coleta, de perícia, ela só tem mesmo a quantidade do lote e ela tem as tolerâncias. Então, eu imagino que para que se estabeleça o início da fiscalização por essa nova portaria, vão ter que sair normas reguladoras de todos os processos que estão envolvidos na fiscalização, né? Então, nós temos que aguardar e ver o que vai acontecer, mas
é uma preocupação coerente e é uma preocupação que nós devemos sempre estar anotando e perguntando direto para o Inmetro, dando trabalho ali para o Pansieri, porque até chegar essa portaria entrar em vigor, realmente nós não devemos deixar passar certas coisas com as quais nós vamos ter que lidar depois e que talvez inviabilize bastante a nossa fiscalização. Ercílio, Santa Catarina. Essa preocupação do Cristóvão e, pelo que eu vi, tua também, dos teus técnicos, temos lá em Santa Catarina. Não seria o ideal, de repente, o Metro dar uma, antes, já que a portaria foi prorrogada, dar uma nova estudada nessa portaria, uma conversa com os técnicos do Brasil, para ver a aplicabilidade dela em campo? O problema da portaria, eu sempre digo, é a aplicabilidade dela. Então, mais essa, seu Pansieri. Eu até vou aproveitar a presença do Pansieri aqui, assim, eu faço parte do comitê de pré-medidos e nós, antes, né, da pandemia, da nossa reclusão, nós discutimos bastante essa questão da amostragem e nós, do comitê, Cíntia também está aí, nós sempre fomos muito contra essa quantidade de amostra. Mas depois a gente ficou sem ter reunião durante um tempo, que nós sabemos, estava faltando recurso, tinha muitos problemas, a gente não conseguia se reunir. E aí depois veio a pandemia e aí veio a portaria meio na contramão do que o comitê esperava. Então, assim, vou aproveitar, não sou eu que estou pedindo, viu, Pansieri? Não sou eu que estou pedindo. Que a gente volte a discutir isso. Não, com certeza. Só para relembrar, eu assumo a diretoria em junho. Lá chegando, quando me falaram aquela é a cadeira, né, do diretor, aí o primeiro assunto que eu já tinha aqui de São Paulo, a gente já sabia disso, não tinha mais núcleo de pré-medidos, não tinha mais coordenação de pré-medidos no Brasil. Não tinha mais. Simplesmente alguém acabou. Aí a primeira ação? Criar ou recriar um núcleo de pré-medidos. Aí colocar as pessoas na coordenação. E aí começar essa discussão. Uma portaria, por exemplo, que já foi adiada há um ano atrás e que tem várias ações a serem implementadas lá pela ANEEL e que nós precisamos resgatar isso rapidamente. Ou nós revogamos a portaria, ou nós mudamos a portaria, um novo regulamento, algo tem que ser feito. Só que para você regular essa atividade, você não pode jamais deixar de ouvir os organismos delegados, os IPENs, que são eles que praticam as regras de regulamentação de pré-medidas no Brasil. Então, eles têm que ser ouvidos. Então, esse é um papel que a gente está lá fazendo. Já começamos, já estamos discutindo, já conversei com os diretores técnicos do Brasil e agora nós vamos reativar exatamente esse grupo de pré-medidas para fazer uma nova discussão e um novo plano de ação para a gente resolver esse problema. Então, a tarefa é árdua, mas nós vamos seguir em frente. Eli, minha pergunta é, Wagner, estou como representante da BTL agora. Dentro daquilo que você comentou, você fez um pronunciamento dizendo o seguinte, você pergunta sempre, quando questionam, se é produtor, fabricante. Uhum. É do equipamento ou é do produto embalado? Do produto embalado, isso. Aí vem a segunda questão, então. Considerando que o equipamento existe, todo equipamento tem a sua variabilidade, né, de medição. E tem sua confiabilidade, tanto para mais quanto para menos. Como é que você consegue dizer que é zero? Então, eu vou até de novo usar um dado que o Marco trouxe, porque dentro da linha de produção você controla a sua máquina, né? Você programa ela para uma quantidade.
E nós vimos que na Europa eles colocam um pouco a mais para quando tem essa variação, ela ficar dentro daquele maior ou igual a quantidade. Aqui no Brasil, infelizmente, aí ela própria está falando como fabricante e nós conhecemos outras fábricas. Eles regulam a máquina para trabalhar dentro da tolerância da nossa portaria. A nossa portaria, ela aceita uma pequena tolerância de variação. Infelizmente, quando eles programam a máquina aqui no Brasil hoje, eles programam para trabalhar dentro da tolerância, que pode ser um pouquinho para menos também. Então, é por isso que eu falo, a garantia de que dê aquela quantidade é você programar sua máquina para dar um pouquinho a mais. Porque assim, mesmo dentro da variação, na média você se mantém na quantidade nominal. Posso só complementar antes de passar a próxima pergunta? Acho que quando a Ederli fala tolerância zero, na verdade ela quer realmente falar na questão da regulagem do equipamento, porque transportando para o caso de bombas medidoras, que é a minha área atual, nós temos uma tolerância de mais ou menos 100 ml, e quando nós autuamos postos de combustível que estão ali com um erro contra o consumidor de 120 ml, a posição do posto é: mas meu equipamento só está 20 ml fora. Não, seu equipamento não está 20 ml fora, seu objetivo é zero, né? Então acho que é isso que a Ederli quer passar, e ainda mais na questão de indústria de produtos pré-embalados. Na minha época de pré-medidos, uma das ações que eu fiz foi num grande fabricante de produtos alimentícios, que com certeza não usava as balanças da Bizerba. Então, naquela ação em si, o erro foi muito baixo, era um produto de 30 gramas, a média do erro ficou em torno de 2 gramas, e foram 5 milhões de unidades interditadas por esse erro. Esse errinho de 2 gramas em cada produto ali representavam 10 toneladas de produto que o consumidor não receberia. Então, volta a necessidade do ajuste do equipamento e da regulamentação desses instrumentos. Então, acho que o nosso colega da Bizerba quer se pronunciar. Olá pessoal, boa tarde a todos, muito prazer. Eu sou Cleiton Araújo da Bizerba e na verdade o que eu ia comentar, você acabou de falar, você está lendo o pensamento, poxa vida, né? Que é exatamente isso. Eu acho que a mensagem aí da Ederli não é que a tolerância é zero, né? É uma questão de compromisso da indústria, né? Do fabricante, do produtor, do produto, e também a tomada de decisão de comprar equipamentos que sejam equipamentos que contribuam para assegurar e garantir que o peso está adequado para o consumidor, né? Então há de tudo no Brasil, é um país imenso, com muitas dificuldades, com muitas diferenças em termos de classe social, investimentos, etc. e tal. Mas os detalhes fazem muitas diferenças, como o Daniel acabou de colocar, né? Como que um pouquinho, algumas gramas somadas viram toneladas, e isso tudo custa e custa muito. E tempo e dinheiro é saúde. E se inverter a equação dá no mesmo. Então, quero aqui só dizer que, em nome da Bizerba do Brasil, nós colocamos todo o nosso arsenal tecnológico à disposição, não só dos órgãos regulamentadores, como também de todos os demais interessados, para comprar essa briga de contribuir para que a gente tenha um país mais tecnológico, com mais segurança alimentar, com mais controle de peso, para que todos nós, enquanto consumidores, tenhamos essa convicção de quando estamos comprando algo, realmente aquilo pesa o que vale e o que vale o que pesa. Então, fica aí a deixa, e sempre que precisarem podem contar com o apoio da Bizerba para o que for preciso, para laboratórios, para fazer testes de medidas e assim por diante, tá bem? Muito obrigado. E só desculpa aí, só o fato do Poncieri estar aqui já é um excelente sinal, hein? Isso já demonstra compromisso e boa vontade com a causa, então meus parabéns antecipados, hein? Obrigado. Considerando o avançado da hora, vamos para a última pergunta. Gildas Ribametro, aproveitando aqui a deixa da 93, a portaria, a gente fez uma discussão técnica dentro do metro recentemente, lá em Xerém, né? E nós provocamos exatamente essa situação.
em tese, a gente está com uma ferramenta para discussão interna. Só que a gente tem notícias de que, para seguir uma orientação ou uma discussão que foi feita no Mercosul, esse jabuti foi colocado na sala, né? Esse bode foi colocado na sala. Então, assim, isso afeta diretamente o fabricante, né? Então, assim, essa discussão é uma discussão que precisa ser travada entre nós no que diz respeito à nossa situação interna no Brasil, né? Portanto, a gente não pode fugir dessa discussão. E, prorrogando essa portaria, haja terra. Então, a gente tem que tomar uma decisão, até porque a observação do colega do Rio Grande do Sul é muito pertinente. Então, você tem situações, por exemplo, de coleta que inviabiliza a portaria. Então, a gente não pode ficar fugindo o tempo todo, empurrando com a barriga essa discussão. Então, assim, em tese, a gente sabe que a rede tem essa proposta, já tem comitê. Acho que dentro do comitê a gente precisa travar essa discussão o mais rápido possível, Franciele. Nós estamos aqui justamente para colaborar contigo nesse sentido. Essa era a observação que eu gostaria de fazer. Posso, senhora Patrícia? Fazer o quê, né? Gente, eu queria só fazer alguns registros aqui. Primeiro, cumprimentar o Marco, né, da Miserva, cumprimentar a Ederli pela apresentação e cumprimentar os nossos convidados especiais, Cíntia e Emerson. Eu passei pelo menos 2 meses convidando pessoas para estarem aqui presentes. E Cíntia, né, representante da Vigor, e o Emerson aceitaram o convite. Eu espero, viu, Ederli, que para o próximo painel de pré-medidos, que eu acho que isso é apenas o início, né? Não deixamos nem o Daniel falar sobre pré-medidos, ele tem experiências incríveis. Da próxima vez você vai sentar aqui para falar todas as suas experiências lá na sua delegacia. Mas eu queria fazer um registro especial e agradecer, porque a gente sabe que participar de um evento, né, principalmente num tema diferente como é pré-medidos, sempre deixa a gente preocupado, né? Fala, o que essa turma está reservando para a gente? E vocês vieram com muita coragem, muita determinação, e eu quero cumprimentá-los por isso, e quero que vocês continuem contribuindo em outras oportunidades para discutir essas questões. E aí eu vou fazer uma pergunta e a gente encerra. O que vocês precisam em termos de documentação? Vocês recebem isso? Os canais de comunicação de Inmetros e PENS têm atendido às necessidades de vocês quanto a informações sobre o tema, quanto a vamos dizer, o esclarecimento de alguns pontos importantes? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Vamos começar agora lá pelo Emerson. Aliás, é um Emerson santo, não é qualquer um, né, Emerson? Fala. É quase santo, né? Vamos lá. Bom, a gente trabalha muito com parceria com nossos clientes, né? Porque a gente não é o envasador, a gente é o fabricante da embalagem. Então, a gente tem de suprir a necessidade do cliente. Diante de um novo cenário, uma nova adversidade, a gente tem que se reformular junto com o cliente, entendeu? Para que a gente possa atender a demanda dele. Por isso que são criadas várias especificações, a gente trabalha muito em cima de especificações que o cliente manda para nós, ou seja, o que ele quer, o que ele precisa naquele exato momento. Bom, naquele exato momento eu preciso de X, então é isso que a gente tenta atender, trabalhando junto, em parceria, para tentar suprir as necessidades do mercado. Obrigado. Cíntia. Bom, nosso contato com os órgãos, né, tem o Inmetro, assim, a forma de comunicação que hoje nós temos é legislação. Então, a gente tem uma empresa parceira, né, que a gente contrata, que nos atualiza, né, sobre as legislações. Então, essa é a forma de comunicação. Hoje ainda a gente não precisou ainda contatar para tirar alguma eventual dúvida, né? Mas aqui eu acho que a gente já tem bastante contatos, né, com essa mesa aqui, a gente já agrega aqui contatos e valores aqui. Tá, mas é isso. Muito obrigado. Daniel, parabéns aí pela condução e pode fazer suas considerações finais aí para nós.
Bom, se eu não queria que os debatedores e palestrantes concorressem com o almoço, eu não vou fazer isso também. Então eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a participação dos debatedores e palestrantes, e eu dou por encerrado esse painel. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Vamos fazer a foto oficial rapidinho. E vamos encerrar essa manhã. Faremos um intervalo para o almoço, retornando às nossas atividades às 14 horas. Bom almoço a todos.